Tá começando mais um episódio da terceira temporada do Movimento X. O convidado desta edição é o Caio Gama, pesquisador de experiência do usuário no Shopify, no Canadá. Ele trabalha com uma abordagem bem interessante que mistura técnicas de ciência de dados e pesquisa em UX. É a segunda vez que ele participa do podcast e dessa vez veio contar o que são personas orientadas por dados comportamentais quantitativos e como criá-las. Também falamos sobre o curso Dados e Pesquisa Quantitativa, que ele vai lecionar na Aprender Design e que abrange alguns dos conceitos e habilidades discutidos nesse episódio. Para quem ainda não conhece Aprender Design, é uma escola online que ensina os fundamentos da criação de experiências digitais pautados em princípios de design e contextualizados para o Brasil. O curso vai acontecer em janeiro de 2021 e você pode ver mais informações na página bit.ly/curso do Caio. Repetindo, bit.ly/curso do Caio. Eu achei o conteúdo do curso tão legal que, além de me inscrever, eu fiz uma parceria com a Aprender Design para oferecer 15% de desconto para quem acompanha o podcast. É só usar o código promocional Movimento UX, tudo junto, na hora de fazer o pagamento para ganhar os 15% de desconto. Importante, esse código vale apenas para a turma de janeiro de 2021. Lembrando que esse é mais um episódio que tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Agradeço mais uma vez à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X para a comunidade. E se você quiser ver um exemplo de como criar as personas com essa abordagem, as dicas e informações desse episódio, dá uma olhada em movimentox.com. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e essa é a terceira temporada do Movimento X. Oi Caio, bem-vindo de novo aqui no Movimento X. Oi Isa, muito obrigado pelo convite para estar de volta. Que isso, o prazer é todo meu. Eu quero começar com você se apresentando brevemente e contando o que você faz e onde você trabalha. Então, o meu nome é Caio Gama, eu sou um pesquisador de experiência do usuário aqui no Shopify. O Shopify hoje é uma solução integrada de web e física também, para empreendedores que querem começar ou já têm alguma loja, seja ela física ou virtual. Eu sei que você hoje está construindo personas orientadas por dados comportamentais quantitativos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Primeiro, o que isso significa? Um resumo da ópera poderia ser uma forma que eu encontrei, não só eu, né, mas a comunidade também, da gente ir para o espectro mais oposto possível de como as pessoas são tradicionalmente feitas, né, baseadas em dados demográficos. Então, a intenção aqui, quando a gente fala de construir personas com dados comportamentais e quantitativos, é que a gente evite construir algum tipo de estereótipo e sim se baseie mais em uma construção de arquétipos, por exemplo. E como que surgiu essa iniciativa dentro da empresa? Então, ela surgiu, acho que assim, um pouco do unir o útil ao agradável, né? O Shopify como empresa já coleta muitos dados dos nossos usuários de uso da ferramenta, né? Do uso do próprio Shopify, que a gente chama de telemetria, se eu não me engano, né? E no caso, a gente, como eu comentei, a gente já estava coletando muito esses dados. E eu particularmente, como eu também disse na abertura, eu não sou muito fã dessas personas mais tradicionais, construídas só com dados demográficos ou construídas com base em dados demográficos. Então unimos o útil ao agradável na sensação, no sentido de a gente já tinha os dados. Eu sei que particularmente o resultado entregue é mais impactante. Então foi dessa união aí. E qual que é a vantagem entre esta abordagem e a persona clássica de design que vem de entrevistas? Eu não sei se vantagem é o melhor termo para a gente usar aqui,
mas eu diria que, pelo menos onde eu vejo mais o valor, é que a gente está separando as pessoas, né, os grupos de usuários, com base em comportamento ao invés de informações pessoais. E o comportamento, hoje em dia, a gente já entende que, com suas ressalvas, claro, os comportamentos hoje não são mais presos às informações demográficas. A gente tem muito hoje em dia pessoas com mais de 40 se comportando igual adolescente na internet e vice-versa. E isso não é resultado da idade deles. Então eu diria que, de uma forma resumida, assim, o valor que eu vejo essa proximidade da persona com a real experiência que o usuário tem quando está engajando com o produto. E qual que é o passo a passo para criar essas personas, Caio? Assim como boa parte do mundo quantitativo, né, a gente do qualitativo também, ou do mundo de pesquisa em geral, não existe um passo a passo único, né? Acho que é bem complicado a gente definir assim primeiro faça isso, depois aquilo. Mas eu diria que um começo é ter certeza que você está coletando os dados que você precisa coletar. E quando eu digo coleta de dados, eu estou querendo dizer das interações que os seus usuários têm com o seu produto. Então, o mais importante é que essa primeira etapa seja entender quais são as interações chaves que os seus usuários têm com o seu produto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo imaginativo aqui, com o Google seria ter certeza que a gente está coletando quando que as pessoas clicam na barra de busca e quando que elas clicam no botão de buscar, por exemplo, que é um exemplo bem simples, né, já que o Google tem uma interface inicial bem simples. Mas eu diria que o primeiro passo e também o mais importante seria esse, né? Ter certeza que os dados coletados refletem a experiência do usuário no produto. Uma outra abordagem, uma outra possibilidade também que eu também gosto a gente pode fazer esse agrupamento de forma automática, né? Usando ferramentas de grupo que não sejam tão misteriosas como algoritmos de machine learning ou de agrupamento. No caso aqui, por exemplo, a maior parte das linguagens de programação e o SQL também, eles oferecem ferramentas para agrupar dados, né? Então, por exemplo, você sabendo que você quer agrupar os seus usuários pelas ações A, B e C, fica fácil para qualquer linguagem de programação ou para o próprio SQL de fazer esse grupo para você, construir esse grupo, e depois vai de você olhar para os resultados e tentar entender esses resultados de forma analítica. Algum outro passo? Ou, resumidamente, são essas as? Eu acho que, bem, vamos só mandar uma recapitulada aqui, né? O primeiro passo seria ter certeza que a gente está coletando os dados necessários, né? Os dados corretos de forma correta. Entre o passo 1 e o 2, existiria o passo de fazer a limpeza dos dados também, né? Que o pessoal que costuma trabalhar com ciência de dados comenta que a parte mais trabalhosa da ciência de dados não é fazer de fato a matemática, e sim limpar as informações. Teria esse passo aí entre 1 e o 2. O passo 2, ele seria, como a gente acabou de comentar, entender qual é a forma com a qual você vai agrupar essas informações. Então, vai ser um algoritmo, vai ser na mão, vai ser usando uma ferramenta de geração de grupos. E no final, acho que o terceiro passo que a gente pode colocar em cima de tudo isso é, de fato, fazer a análise, né? Porque até agora a gente estava só, vamos dizer assim, manipulando os dados e agrupando eles de forma inteligível para uma pessoa, né? Não para uma máquina. Então, no caso, a análise que vem em cima disso, ela vai muito, de novo, a gosto do freguês, que é qual que é a sua preferência por tratar dados, né? Por interpretar dados. Que vamos fazer um pequeno parênteses aqui, né? Existe um pouco daquela preconcepção de que dados são fatos, e dados por si só não são fatos, correto? Então, é como que você vai olhar essa informação. Você pode fazer análise de diversas formas. Por exemplo, você pode quebrar esses seus grupos em percentis ou quartis, dividindo eles em 25%. Ou você pode olhar, e quando você construir um gráfico dessas informações, você vai ver que tem 2 ou 3 picos muito claros nos seus grupos de dados. Então,
você pode selecionar aqueles 3 grupos como as suas 3 personas e assim por diante. Então, na hora da análise, também existem diversas técnicas ou diversas abordagens que você pode seguir. Mas eu diria que, resumidamente, são esses 3 passos, com aquele passo entre o 1 e o 2 de fazer a limpeza dos dados. Você comentou aí duas coisas que eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco. A primeira delas, a questão da limpeza dos dados. Nesse Uhum. projeto, por exemplo, você que fez a limpeza dos dados ou você também trabalha com um cientista de dados para isso? No meu caso, particularmente, eu que fiz a limpeza de dados. Mas eu acho que é uma junção de 2 coisas, do meu background, né, da minha formação e também da minha preferência quanto pesquisador. Ao longo dos anos, eu aprendi que quanto mais cabeça eu bater com essas informações, mais familiarizado eu fico com elas. Então, eu acho que é um paralelo bem curioso, assim, com, por exemplo, entrevistas qualitativas. Uma coisa é você ser um entrevistador, a outra coisa é você estar observando alguém entrevistar, ou você ver uma gravação. Mas, de fato, eu, com preferência, eu prefiro eu fazer a limpeza, mas não é algo que eu recomendo para todo mundo, assim, já que demanda um pouco de conhecimento de programação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença entre dado e fato. Na Hum. sua opinião, qual que é a diferença? Isso é uma coisa bem na base de opinião mesmo. Acho que vale ressaltar que, igual personas, a gente pode discutir o resto da vida o que são personas, né? E eu acho que esse ponto aqui de dados e fatos é que uma informação por si só, um número por si só, ele não é um fato, né? Ele é uma peça dentro de diversas outras peças que constroem um fato, ou uma informação, ou conhecimento. Então, por exemplo, a gente teve, não sei, por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Pode-se dizer que eu recebi 3 ligações hoje. Isso é um dado. É, eu não sei se eu recebi mais ou menos ligações que ontem só por esse número de ligações que eu recebi hoje. Então, não é como se eu pudesse afirmar que eu só recebo 3 ligações. Eu posso afirmar que até o momento eu recebi 3 ligações. Então, não é um fato indiscutível. Existe interpretação, principalmente quando a gente fala de dados mais complexos, né? Então, por exemplo, as pessoas estão assistindo mais filmes. Isso é um dado, é um fato. Eu não sei te dizer. São mais pessoas vendo mais filmes ou são menos pessoas vendo muito mais filmes do que elas viam antes? Então, o resultado dessa interpretação pode ser diferente de acordo com o analista, né? Você contou o passo a passo, mas eu continuo curiosa sobre quais informações sobre os usuários vocês buscaram, ou melhor, vocês coletaram, né, para criar Uhum. essas personas. O que eu posso dizer é que eu, como preferência, eu gosto de usar as interações dos usuários com um aplicativo, com uma base de construção dessas pessoas. Então, para evitar de usar o Shopify como exemplo, eu vamos imaginar o Uber, por exemplo. No Uber você pode abrir o aplicativo, e em seguida você pode tanto digitar um endereço como selecionar um endereço dos seus pré-salvos. Depois que você seleciona o endereço, você, por exemplo, vai poder selecionar um tipo diferente de corrida. Ou você pode voltar e redigitar o seu endereço porque você percebeu que colocou um endereço incorreto, ou porque você viu que não aplicou o seu cupom de desconto que você queria que aplicasse. E essas interações, para mim, são o que deveriam definir as pessoas. Então, quais são os tipos de usuário? Tem aquele usuário que eu imagino, obviamente não trabalho para Uber, nunca trabalhei para Uber, então uma especulação aqui é que deve ter um tipo de usuário que pega o Uber do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Então a interação dele eu vou abrir o aplicativo, vou selecionar a minha casa ou o meu trabalho e vou selecionar uma opção de corrida. Muito provavelmente tem aquelas pessoas que sempre selecionam a mais barato ou o mesmo tipo de corrida. Então essas interações, elas diriam para mim que esse, por exemplo, é um tipo de persona. Aí a gente pode dar o nome que a gente quiser, por exemplo, sei lá, casa, trabalho, trabalho, casa, ou algo do tipo assim. E depois
a gente pode procurar outros tipos de interações, né? Interações, outros tipos de interações em conjunto. Então, eu imagino que tem aquela pessoa que abre o aplicativo, a primeira coisa que ela faz é adicionar um ponto de desconto. Depois que adicionou o ponto de desconto, aí ela seleciona o endereço. Pode ser só de final de semana, por exemplo. Às vezes é uma pessoa que só usa de sábado para ir para uma festa, para ir para casa do parceiro ou da parceira, e assim por diante. Então, essa outra pessoa, por exemplo, se provar que esse número é significativo, a gente pode construir eles, agrupá-los como uma persona. Então, uma coisa que eu não comentei no começo, né, mas acho que é importante comentar agora, é, talvez não tenha ficado óbvio, mas esse tipo de persona com dados comportamentais assim, a gente só consegue construir para aplicativos que já estejam rodando, né? Então a gente não consegue criar uma persona especulativa para um futuro produto. Seria só para produtos que a gente já existe. E no caso do Uber aqui, por exemplo, com base nessa nossa conversa, deu para definir dois tipos de persona, com base, obviamente, em supostas interações que os usuários teriam com o aplicativo. Nesse caso, né, até continuando um pouco esses exemplos que você está trazendo, que eu acho que ajudam muito a gente a enxergar, né, como que se dá mesmo, teria alguma diferença entre a coleta de informação e a análise do exemplo que você já deu, do passo a passo, ou você acha que já respondeu bem isso? Sua pergunta é muito bacana, porque para mim, que já faço isso tem um tempo, às vezes fica meio no automático, né? Então, eu acho que, por exemplo, esse exemplo que a gente deu da pessoa que abre o aplicativo e sempre seleciona o mesmo endereço, seja casa, trabalho, trabalho, casa, ele é interessante para não só mostrar como aquele passo a passo funcionaria, mas também para exemplificar que casa, trabalho, trabalho, casa também se aplica a casa, escola, escola, casa. Né? Então a gente não teria duas pessoas, uma mais jovem que só vai para a escola, ou uma mais jovem que só vai para a faculdade, e um pouco mais de idade que vai para o trabalho. Né? Esse exemplo, acho que ele mostra muito bem que os dados demográficos aqui, eles não seriam a força motora, né? Não seriam a matriz principal nesse caso, já que o comportamento ele se reflete em diversas faixas etárias, né? E também fica claro que, por exemplo, quando a gente extrai essa informação, né, a gente limpa esses dados, a gente vê que o endereço final era uma escola ou era um ambiente de trabalho, quando a gente remove essa informação, a gente vê que o comportamento fica o mesmo. Né? A gente abstraiu o valor da ação feita, não o valor como a importância, mas sim o dado em cima daquela ação. A gente abstrai esse dado, a gente vê que o comportamento é o mesmo. E você pode compartilhar algum exemplo de como que essas personas são usadas no dia a dia ou no processo de design e desenvolvimento de produto? E eu acho que onde esse tipo de persona mais brilha é quando a gente quer entender como as pessoas estão interagindo com o produto. De fato, assim, né? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar no redesign de um produto, no redesign de uma parte do produto, de uma interface, esse tipo de persona não me dá só uma margem interpretativa de quais são as ações tomadas, né? Então eu não vou te dizer, por exemplo, para um designer do Uber que as pessoas querem abrir o aplicativo e selecionar o destino delas mais rapidamente. E isso tem seu valor, mas é bem amplo, né? É bem abstrato. Agora, se eu puder entregar para um designer e falar, olha só, tem esse grupo A aqui que ele abre o aplicativo, ele seleciona o endereço e é isso aí, e tendo os dados, né, tendo coletado informações mais ricas, como por exemplo a hora e o minuto e o segundo que a pessoa fez cada ação, eu posso te dizer coisas como, por exemplo, ó, esse primeiro grupo aqui de usuários, vamos chamar eles de casa-trabalho ou trabalho-casa, eles abrem o aplicativo e eles selecionam o endereço em menos de 25 segundos. Então, quer dizer que tem alguma coisa aí que a gente pode trabalhar em cima, né? As pessoas estão, de fato, indo sempre para o mesmo lugar, indo sempre para a mesma ação. Então, como pesquisador, né, eu vejo isso sendo muito valioso pro designer. E você acha que tem algum momento do ciclo do produto que ela é mais recomendada
ou não? Essa variável faz sentido a gente pensar? Eu acho que não. Assim, obviamente, se você vai fazer um redesign de um produto, eu acho que você tendo os passos a passos, né, que foram feitos dentro desse produto, vai te dar uma vantagem, né, bem larga. Mas isso não quer dizer que não tenha espaço para você fazer isso em outros momentos, né? Então, por exemplo, como eu disse, o produto precisa estar no ar já. Mas se a gente quer adicionar novas features, perdão, novas funcionalidades ou fazer incrementos desse produto, a gente pode sim coletar os dados que a gente tem e a gente pode sim utilizar personas baseadas em dados comportamentais quantitativos para esse tipo de situação. Então, o único momento que eu vejo que essa persona não se encaixa, esse tipo de persona, né, não se encaixa, é quando você está falando de criar um produto novo completamente do zero, quando a gente não tem nenhum tipo de base para a gente coletar informação. E no caso de empresas que têm bases de usuários pequenas, né? Vamos colocar assim, Uhum. difícil falar o que é pequena, né? Mas É, assim, quando a gente tá conversando aqui, né? Eu já tô logo imaginando que o Shopify ele tem uma base de milhões, imagina, né? E eu uhum. sei também que você tem experiência em trabalhar com base de milhões de usuários, como nas empresas anteriores que você passou, né? Tô aqui me perguntando para alguém que trabalha numa empresa, né? Tô chutando, tá? 30 mil usuários, 10 mil, 5 mil, faz sentido? Claro, é uma excelente pergunta a sua, né? Porque é uma outra, vamos dizer assim, preconcepção que a gente tem, correta, sobre a parte quantitativa e sobre dados também, né? Não quer dizer que só porque meu aplicativo tem 30 mil usuários que eu não posso aplicar uma técnica quantitativa, não. Pelo contrário, se você tem 30 mil usuários, é mais fácil até que você consiga alcançar todos eles do que alguém que tenha 5, 1 ou 10 milhões de usuários na sua base. Eu acho que o importante aqui é a gente entender um pouco sobre população e amostra, né? Que daí a gente já começaria a falar um pouco mais da parte da análise quantitativa. O interessante é que essas suas personas, elas sejam representativas, ou elas representem bem a sua população. E o que significa? Isso significa que a sua amostra tem que estar correta. E o interessante aqui é, se você estiver fazendo a coleta de dados de uso do seu aplicativo, né, você invariavelmente vai estar coletando informações sobre todos os seus usuários. Então não existe amostra de uma forma assim, vai existir amostra porque talvez nem todos os seus usuários usem seu aplicativo todos os dias ou todos os meses, mas vamos supor que seus usuários passem uma vez por semana no seu aplicativo. Se você coletar esses dados por uma semana, você tem a população inteira como sua base, ao invés de uma amostra. A gente falou que um passo que é super importante é a gente ter certeza que a gente está coletando os dados certos. Existe algum cenário no qual você identifica que você poderia ter informações que vão fazer diferença na construção dessas pessoas e que aqueles eventos, por exemplo, ainda não estão mapeados? Eu diria que é nesse momento que a sua proximidade, né, do time de desenvolvimento vai te ajudar. Porque apesar de parecer um trabalho que envolve mais dados, né, mais o time de data science ou ciência de dados, por exemplo, querendo ou não, quem vai implementar esse negócio no código vai ser um desenvolvedor. Então, você sendo capaz de mostrar para o desenvolvedor o valor que isso tem, eles vão ficar super felizes em adicionar tracking ou coleta de dados em tudo que for possível. Então, vai mais da sua proximidade com os desenvolvedores de fato. Todas as técnicas ou abordagens, elas têm limitações. Algumas são Claro. melhores em umas coisas, outras em outra, e tudo em geral tem uma limitação, né? Se a gente Uhum. der uma olhada para o todo, assim. Nesse Uhum. caso, quais são as limitações que você enxerga? Eu acho que a gente tem dois lados dessa moeda, né, da sua pergunta. Eu acho que do lado do pesquisador,
Eu acho que existe muito uma restrição nossa quanto pesquisadores de experiência do usuário, ou UX researchers, né? de eu não quero usar o termo chafurdar, mas de ficar batendo cabeça com esses dados que a gente já coleta, né? Então, existe uma restrição técnica, de interesse ou de próprio comportamento dos pesquisadores que evitam ou atrapalham, né, na hora da gente pensar nesse tipo de abordagem. E do lado de quem está consumindo essa informação, eu diria que o maior problema, a maior dificuldade é que muitas vezes é um choque bem diferente do que as pessoas esperam de uma persona. Então, normalmente as pessoas esperam que uma persona vai ser aquele negócio estereotipado, né? Então, por exemplo, Rafael, 28 anos, mora na Vila Madalena, casado, 2 cachorros, vai para Santos no final de semana. Eu, particularmente, obviamente, minha opinião, né? Eu não gosto de adicionar esse tipo de informação em cima. Eu quero evitar que as pessoas fiquem muito presas numa figura visual ou numa figura imaginativa. Então, eu costumo, por exemplo, nem chamar minhas personas de personas, chamo de perfis, por exemplo, porque ele não vem com aquela carga cognitiva do que é uma persona. Então, eu coloco lá quais são os comportamentos mais comuns daquele perfil, o que ele não faz, o que ele faz. Se tem algum dado, por exemplo, que nem a gente comentou do Uber, esse perfil aqui seleciona o seu endereço em 25 segundos, ou algo maluco do tipo. Essa informação vai no perfil, mas eu evito com que esse perfil tenha características físicas para evitar esse bias, né? essa presunção, esse preconceito, assim podemos dizer, em cima. Então, para mim, são essas duas partes negativas desse tipo de técnica. Você já pensou em usar um método misto aí de incluir qualitativa nessas personas, ou você acha que não faz sentido? Me fala um pouco sobre isso. Então, a sua pergunta é muito boa e eu acho que é um daqueles casos que faz sentido, né, quando faz sentido, que depende muito de caso a caso. Então, para a gente usar o exemplo do Uber lá, eu diria que se a gente identificasse um grupo, um comportamento, no qual a gente viu que está extremamente ou muito atrelado a um dado demográfico, então, por favor, né, você coloca essa informação demográfica, informação qualitativa, em cima desse perfil, dessa persona mais quantitativa. Então, por exemplo, no Uber aqui, vamos imaginar que a gente viu um perfil que todo sábado de manhã ele abre o Uber e ele pega um Uber de São Paulo para Santos. Vai ficar caro. Mas imagina que tem pessoas que façam isso para ir para a praia, por exemplo. E a gente viu que todas essas pessoas são majoritariamente homens de 22 anos, que estão morando em São Paulo fazendo faculdade, por exemplo. Se esse é o caso, então, por favor, você fique à vontade para falar que essa pessoa aqui é majoritariamente homem, que mudou de Santos para São Paulo e agora quer voltar todo final de semana para Santos e não quer ter que passar pelo inferno que é o Jabaquara. Então, tudo bem, coloque. Eu só acho que tem que ser uma informação complementar ao comportamento, não ao contrário. Não tem que ser a informação principal e o comportamento ser a informação secundária. Nesse caso aí, né, eu acho que esse exemplo que você deu, o que me fez pensar aqui é o seguinte, que poderia, por exemplo, né, descobrir se de fato ele está indo para lá, se é para ir para a praia, né? Quer entender a motivação daquele rastro de uso que tem no produto, né? Porque pode ser que na verdade ele vá para Santos e nem ele queira a praia, vai que ele vai visitar a família ou, né, o namorado, enfim. Eu acho que aí poderia ser interessante, né? Para trazer a camada de motivação, que eu imagino que nessa, né, de dados comportamentais, a gente não sabe exatamente o porquê, né, que aquilo está sendo feito. Excelente ponto, sim. Eu acho que nesse caso, nesse caso de coleta de dados comportamentais, a gente fica com o que foi feito muito claro. E dependendo do seu aplicativo, dependendo do seu produto, às vezes o que te define o porquê. Mas como, por exemplo, no caso do Uber, nem você muito bem pontuou, eu estar indo para Santos pode ser porque eu quero andar de skate ou ouvir Charlie Brown, mas não necessariamente envolve eu estar indo para a praia. Então vale a pena, sim, depois, e quando eu digo vale a pena depois, eu acho que para todos os casos, sempre vale a pena depois você procurar 2, 3, 5, 10
o quantos usuários você se sentir confortável em procurar para entender o que daquele comportamento. Mas acho que, reforçando o ponto, eu acho que o comportamento ainda tem que ser a força motora, né, o principal ponto desse tipo de persona, ao invés do que a gente entendeu nas entrevistas ou da informação qualitativa. Normalmente, reforçando, não é por preferência minha, é mais por evitar preconceitos, evitar bias, evitar estereótipos. Eu acho que persona que acaba sendo engavetada é uma dor recorrente entre a maioria das pessoas que usa essa ferramenta de design, né? O porquê a gente já está falando um pouquinho aqui, né? Que são alguns problemas que, principalmente para quem trabalha em empresa de tecnologia, né? Vê no dia a dia, né? Dessas personas que foram desenhadas em 83, né? Se não me engano, pelo Alan Cooper, que é a clássica persona de design. Bom, o que eu tenho para te perguntar você acha que essa abordagem de persona, né, mais baseada em comportamentais e quantitativos, ela pode minimizar essa questão das personas acabarem indo para as gavetas? Da minha experiência, sim. Eu evito falar em hipérboles, né? Porque na nossa área não só de design, não só de pesquisa, mas especificamente, tudo depende de uma quantidade enorme de fatores. Mas na minha experiência, eu acho que sim, eu acho que no final das contas, eu raramente tenho personas ou perfis ou esse tipo de resultado criado engavetado de uma forma muito rápida. Eles eventualmente são engavetados porque esse tipo de informação fica velha, né? Ela fica datada com muita facilidade. Então isso eventualmente acontece, mas não é algo que aconteça em 2 meses, 3 meses ou um ano. Às vezes leva-se muito mais tempo. E como que é a manutenção dos dados, né, para investigar se essas personas continuam fazendo sentido ao longo do tempo? Uma excelente pergunta, porque é uma resposta bem fácil. Dependendo de como você implementou essa análise, é um simples F5. se Fantástico. você Se você tiver feito isso, por exemplo, em uma ferramenta dinâmica, como uma ferramenta de programação, por exemplo, ou e aqui no Shopify a gente usa o Mode, mode.com, por exemplo, que é uma ferramenta que me permite fazer análise de dados. É uma ferramenta web. E no final das contas eu compartilho um relatório criado pela própria ferramenta. Ou seja, sempre que eu quero regerar essas personas, eu vou lá e mando rerodar a minha análise e pronto. Não é como se eu precisasse refazer todos os passos novamente. A limpeza de dados é feita automaticamente, a coleta é feita automaticamente e o resultado final da análise, se feito corretamente também, é automático. E o que você acha do uso de dados relatados para construir essas personas? Essa é uma pergunta muito boa, né? A gente vê muita gente, e muito pesquisador, e muito designer também, fazendo do uso de, por exemplo, surveys, né, ou questionários, para construir as suas personas. E eu acho que tem seu momento para isso, mas quando se trata de comportamento, a gente prefere observar ao invés de ter eles relatados, né? A gente sabe que o ser humano tem seus bias inerentes e dependendo do tipo de comportamento, eles não vão ser relatados de forma correta. Então, eu vejo muito os dados relatados como um suporte, caso necessário, para os dados coletados, né? Então, eu particularmente sempre daria preferência para coletar essa informação de uma forma automática, através do sistema, do aplicativo, do serviço ou o que seja, ao invés de ter que depender de fazer uma survey, ou no caso um questionário, ou fazer algum tipo de outra coleta desse tipo de informação. Então, eu acho que no final das contas, aplicando a coleta automática, né, de dados comportamentais, ao invés de se basear em relatos, a gente tem informações mais ricas, mais precisas e, como a gente comentou em alguma outra parte do podcast também, a gente acaba tendo a população inteira, ao invés de só uma amostra, já que na sua survey você vai ter que, inevitavelmente, se basear numa amostra. Então vamos mudar um pouco de assunto para conversar um pouco sobre como que é a sua experiência aí com o time, né, no Shopify. Como que é o time aí hoje, o time de que faz pesquisa? É um time bem grande.
porque a gente tem não só pesquisadores de experiência do usuário, mas a gente também tem pesquisadores de marketing, a gente tem pesquisadores que pesquisam a experiência dos funcionários da empresa, e a gente tem também os gerentes de pesquisa. Então, eu não sei te dizer o número correto, mas eu te diria que a gente está perto das 90 pessoas, ou algo do tipo assim, dentro da estrutura de pesquisa, né? E eu acho que cada núcleozinho, né, cada pesquisador, ele faz parte de o que a gente chama de vertical, aqui, que a gente chama de linha de produto. A gente não segue muito bem aquele modelo do Spotify, de squads ou algo do tipo. A gente tem uma organização um pouco própria, bem particular ao Shopify. Então, no caso, alguns pesquisadores eles ficam atrelados a umas linhas de produto, a partes do produto do Shopify, enquanto outros eles ficam um pouco mais soltos, indo de um time para o outro. No meu caso, eu faço parte de um time de pesquisadores que está dentro de uma dessas linhas de produto, e eu faço parte de um time dentro de uma dessas linhas de produto. Então, podemos dizer que eu tenho o meu time próprio, que é o time de produto, e eu faço parte também de um time de pesquisa para esse produto. E é um time bem agnóstico de técnica. Então, você vai encontrar pessoas mais quantitativas, mais qualitativas, pessoas que fazem o famoso, né, métodos mistos, né, ou mixed methods, e assim por diante. A gente tem pessoas formadas em ciência da computação, como eu, desde pessoas formadas em psicologia ou até coisas como jornalismo. Então, um dos valores que a gente tem é essa diversidade de pensamento, não só quanto pessoa, mas também de pensamento como abordar uma solução de um problema. Bom, então a estrutura, que foi como você chamou, a estrutura de pesquisa é uma estrutura própria, né? Vocês não estão embaixo, por exemplo, de design ou de produto. Não, deixa eu fazer só uma pequena correção. A gente faz parte do time que aqui a gente chama de UX, que no momento envolve pesquisa, conteúdo, obviamente design, e também UX Development, que é desenvolvimento de experiência do usuário, que eu acho que eu não sei qual é o termo equivalente em português. A sua liderança é de pesquisa? Minha liderança é um designer, não é um researcher, muito porque a gente tem pouquíssimo lead de pesquisa. Na empresa, você diz? Na empresa, isso, na empresa. Na empresa e também no mercado, né? Sim. Como um todo. Sim. E seu head é de que área? Eu tenho um head de pesquisa e eu tenho um head de UX também. Eu, por exemplo, eu respondo para um UX Manager, e ele é o meu lead, né? Ele quem decide, por exemplo, se eu vou ser promovido ou não, ele que faz a minha avaliação. Mas eu também tenho um head de pesquisa, e eu não tenho um lead de pesquisa, eu tenho é uma palavra muito chata, um Research Steward, que é uma pessoa que ela faz mais ou menos assim, ela meio que faz o controle de padrão das pesquisas. Essa pessoa, eu não reporto para ela no sentido de toda pesquisa que eu faço, ela tem que aprovar. Mas ela é uma pessoa que eu consulto para que a gente, por exemplo, se eu tiver uma dúvida sobre como fazer uma pesquisa, eu não vou no meu manager porque ele é um manager de UX. Ele pode me dar uma ajuda, mas ele não é um pesquisador. Então, se eu tiver uma dúvida sobre pesquisa, eu procuro essa pessoa para que ela me diga, por exemplo, não, cara, faz assim, não faz assim. Ou faz isso e não faz aquilo. E, ao mesmo tempo, em cima dessa pessoa tem um head de pesquisa também. Mas daí já vai ficando, por exemplo, eu não respondo para essa pessoa. Eu falei com essa pessoa algumas poucas vezes, por exemplo. No outro episódio do Movimento X, você comentou que sua experiência era mais com times pequenos. Qual que é a diferença, né, hoje aí, vivendo em um time tão grande? Posso dizer assim que é bem diferente mesmo. Tanto que foi umas coisas que me trouxe para cá, né? Foi saber que eu teria com quem conversar sobre pesquisa de uma forma mais prática. Então, por exemplo, como eu comentei, a gente tem pesquisadores aqui que são formados em jornalismo. Então, eu posso simplesmente abordar essa pessoa e perguntar para ela como que eu faço uma visualização de dados, por exemplo, de forma eloquente. A gente tem psicólogos, pessoas formadas, pessoas com PhD. Então, se qualquer dúvida que eu tenha de amostra, eu não preciso mais ficar brigando com a internet para descobrir. Eu posso consultar pessoas que vão conseguir me ajudar de uma forma muito mais prática, muito mais direta e coerente. Então,
por mais que não seja um suporte direto, assim, acaba contando como você aprende, né? Você acaba aprendendo pela experiência das outras pessoas. Na forma que vocês estão organizados, você contou brevemente. Eu estou curiosa para saber se o perfil dos pesquisadores influencia na forma que eles são organizados. Uma excelente pergunta. Eu não sei te dizer com certeza, mas eu diria que não. A gente tenta ser bem agnóstico de técnica, né? Então, os staff, né, os pesquisadores mais sêniores, assim, os especialistas, como a gente pode chamar, eles podem não ser super experts em pesquisa quantitativa, mas eles são as pessoas mais capacitadas para poder ficar pulando de um time para o outro, por exemplo. Mas isso não quer dizer que pesquisadores mais seniors ou mais juniors não possam também ficar indo de time para time. Eu acho que vai mais da situação do que da pessoa e das habilidades da pessoa. A pandemia e o isolamento social trouxeram algumas mudanças na sua forma de fazer pesquisa e que você acha que vai continuar daqui para frente? Sim, trouxeram sim, com certeza. Eu acho que primeiro, o mais importante de tudo é ter certeza que está todo mundo seguro, né? Está todo mundo com saúde. Então, evitar sair para entrevistar pessoas quando a gente pode fazer isso pela internet. Eu acho que vai ser o modus operandi, né? Vai ser a forma de trabalhar daqui para frente, mesmo para entrevista de usuário, com usuário, por exemplo. Se não for necessário eu estar lá para adquirir contexto em cima do que está acontecendo, então, indefinivelmente, eu vou preferir fazer essa entrevista pelo telefone ou então pelo Skype, por um Hangouts da vida. Eu acho que isso veio para ficar. E não só isso, mas no meu caso particular também, as análises quantitativas, né, as análises de dados que eu faço, nesse momento ganharam muito mais força. Agora é visto como, vamos dizer assim, um plus, um extra, né? Que a gente não precisa depender de um cientista de dados para fazer uma análise mais simples ou mediana, já que eu consigo fazer. Então isso também veio para ficar. Eu vejo muitos pesquisadores dentro do próprio Shopify correndo para aprender esse tipo de coisa. E que dica que você dá para os profissionais que buscam fazer a transição ou mesmo aprender mais sobre a abordagem de pesquisa baseada na ciência de dados? Eu acho que o primeiro ponto, que até me lembra daquele filme Escola do Rock, é lembrar que matemática é legal. Eu acho que muita gente fica na paranoia de ter que aprender matemática ou de ter que aprender estatística e acaba ficando com um pouco de receio. E eu acho que não é esse o ponto, né? Eu acho que aprender a lidar com esses problemas de forma analítica, né? Ou seja, mais analítico possível, ajuda muito não só na parte quantitativa, como na parte qualitativa também, né? Te dá uma mentalidade muito diferente na hora que você aborda qualquer tipo de informação, seja ela qualitativa ou quantitativa. Então, eu acho que o primeiro passo é perder esse medo da matemática e o segundo passo é perder o medo de aprender a programar também. Porque eu acho que se você tem um conhecimentozinho, um pequeno conhecimento de programação, acaba te dando uma capacidade técnica de se virar com problemas muito mais complexos. Então você acaba sendo capaz nem no meu caso, por exemplo, de fazer as suas próprias queries, né? Então, se você souber um pouco de SQL, você não precisa depender de alguém para fazer a sua base de usuários para a sua survey ou para a sua entrevista. Você mesmo pode fazer isso. Se você souber um pouco de programação, você mesmo pode limpar os seus dados, ao invés de depender de uma outra pessoa ou de uma ferramenta, por exemplo, para fazer essa limpeza para você. Então, nesse ponto, eu acho que eu vejo como crucial, mas eu não vejo como obrigatório, obviamente. Como que você enxerga o futuro da pesquisa em design e produto? Eu acho que a gente está passando por um monte de situação agora que está botando a teste, né, a capacidade dos pesquisadores de fato. Então, eu acho que vamos ter pessoas muito mais resilientes quando se trata de técnica e pessoas com uma capacidade muito melhor de comunicação também. Então, acho que o futuro é alguém que, obviamente, falando em hipérboles, né? A gente não tem como ter certeza do amanhã, né? Mas eu vejo muito disso, das pessoas que vão ser capazes de se adaptar a diferentes cenários de pesquisa e não vão ficar
presos ou fixos naquele negócio de eu sei fazer teste de usabilidade e eu sei falar com o usuário. Sei fazer um card sorting e eu sei mandar uma survey simples. Eu acho que esse tipo de range, esse tipo de alcance de técnica, ele tende a não existir mais no futuro. E o futuro das personas, já que esse é o principal tema aqui, né, do nosso episódio? Eu acho que, se fosse por mim, eu diria que elas seriam completamente quantitativas, ou majoritariamente quantitativas, com pitadas de qualitativo em cima, para poder dar um pouco mais de carisma para essa informação. Mas, não dependendo de mim, esse é um tópico que a gente poderia ficar 5 horas discutindo aqui e não ia acabar. Vamos fazer. E você quer falar algo que eu não tenha perguntado? Se tiver qualquer coisa, né, que a gente deveria ter falado hoje e que minhas perguntas não tenham coberto, por favor, a hora é agora. Você fica à vontade para falar. Fazer um momento jabá aqui, que o Shopify está sempre contratando, né? Então, se vocês tiverem interesse, por favor, é só entrar no shopify.com, na página de carreiras, que a gente sempre tem vaga aberta e hoje a maior parte delas, todas elas são vagas remotas. Então, existe aí a possibilidade de você se juntar ao time e continuar trabalhando do Brasil, de São Paulo, de Santos, no skate, ou onde você quiser. Então, fica aí essa recomendação. E também, eu acho que vale a pena comentar que junto com o pessoal do Aprender Design, a gente vai estar montando um curso de pesquisa quantitativa e análise de dados, que deve estar saindo na segunda metade de janeiro. Eu acho que o que a gente pode fazer é um resumo e dizer que, obviamente, essas técnicas quantitativas, elas foram feitas para serem usadas, né? Não necessariamente só por cientista de dados, sim por todos nós. Então, eu acho que o interessante, o recado é que a gente pode aprender, qualquer um pode fazer isso. Pode ser mais difícil, pode demorar um pouquinho para aprender, mas que no final das contas é só mais uma ferramenta dentro do seu cinto de ferramentas do Batman, né? Para você poder ter pesquisas mais ricas, resultados melhores e, obviamente, ter um impacto muito maior do que você já tem hoje. Caio, eu adorei conversar com você de novo aqui no podcast. Eu adoro esse tema. E muito obrigada pelo seu tempo e por topar vir aqui novamente ensinar tanta coisa legal pra gente. É isso, não. Eu acho que a gente tem muito pouco espaço para falar sobre pesquisa quantitativa, né? Eu vejo muita gente comentando sobre as partes qualitativas. Você vê em evento, é majoritariamente qualitativo. E a gente, quando fala de quantitativo, a gente fica preso naquele negócio de fazer pesquisa, de fazer survey, né? De fazer questionário. Que por si só é uma ciência tão doida que se você for começar a olhar de fato, você não faz mais. Então, eu acho que tem que ter mais espaço para a gente falar dessa parte quantitativa, não da forma pesada como os cientistas de dados falam, sobre machine learning e algoritmos complexos. Sim da parte simples, né? Da parte analítica, da mentalidade, do valor que isso tem. Muito bom, Caio. Então, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Para ganhar os 15% de desconto no curso que o Caio comentou no final da entrevista, acesse bit.ly/curso do Caio e use o código promocional Movimento X, tudo junto, na hora de fazer o pagamento. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Um super obrigada à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X para a comunidade. Compartilhe esse episódio e avalie o Movimento X no seu player favorito. Isso vai ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e a disseminar a cultura de pesquisa em design ainda mais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.